A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos. Certa vez eu vi um pregador bem intencionado que ele dizia sempre: God is not mad with you. Ou seja, Deus não está bravo, irado com você, não é? Deus está de boas, porque Jesus morreu, derramou seu sangue, e então Deus perdoou os pecados do mundo inteiro, não é? Essa hipergraça, ela parte de uma premissa equivocada, de que os cristãos não estão debaixo da ira de Deus porque congregam em alguma igreja. Aqui em Romanos capítulo 2, versículo 4 e 5 diz: Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, a paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ou deseja ou intenta, ou tem por propósito, de levar ao arrependimento? Mas, veja o mas, segundo a tua dureza de teu coração impenitente, entesouras ira para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Ainda um dia da ira, um dia do juízo. Hoje estamos no tempo da graça. Deus não derrama sua ira agora, mas sim no juízo final, certo? Então muitas pessoas estão pecando, mas porque estamos no tempo da graça, a igreja está orando, Deus está dando tempo para se arrepender, Deus está tendo paciência, mas a ira de Deus e todos os pecados dos homens estão escritos e serão revelados no tempo oportuno. Não podemos pensar que porque Jesus morreu e derramou seu sangue, isso resolveu o problema do pecado, porque no aspecto jurídico, a graça é a mão de Deus que oferece perdão, mas a fé é a mão do homem, num coração temente e arrependido, que respeita a santidade de Deus, que recebe. Quando diz lá em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que procuram andar no Espírito, ele está falando exatamente daqueles que recebem e continuam recebendo. Lá em Ezequiel fala que quando o justo se desviar da sua justiça e se contaminar como a porca, que volta para a lama depois de ter sido lavada e ama mais as trevas do que a luz, ou o cão que volta para o vômito. Aqui, em Ezequiel 33 fala que versículo 13, que confiando na sua justiça e ele morrer contaminado, ele vai para o pecado e a gente nunca sabe quando Jesus virá, irmãos? Ou quando o nosso coração parar de bater. O Senhor disse que está vigilante todo o tempo, Todo o tempo sejam alvas suas vestes, não falte azeite na sua cabeça, porque o Senhor virá como ladrão da noite, E aqui diz que a pessoa, ela peca e não se conserta. Então esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo, Paulo não pregava isso. Ele dizia: eu cuido para que eu pregando a outros eu mesmo não seja desqualificado no final, Em todo o tempo sejam alvas suas vestes e não falte o azeite sobre a sua cabeça, orando em todo o tempo no Espírito, com temor e tremor, Das 7 igrejas do Apocalipse, 6 necessitavam de arrependimento, conserto para serem aceitas, Quando Josué foi para Ai e tinha o pecado de Acã, Deus disse: olha, eu não serei mais com vocês, se vocês não consertarem isso, e também vocês não conseguirão subsistir e resistir aos seus inimigos, serão envergonhados. Então Deus nunca nos deixa, irmãos? João 14:7 diz que o Espírito Santo estaria conosco para sempre, nunca nos deixa, jamais nos desampara. Mas nós podemos nos vender ao pecado e quebrar a aliança com o Senhor se não nos arrependermos, certo? Então, vamos dizer: sonda, meu Deus, se há algum pecado que eu cometi, não percebi, que deu legalidade ao inimigo. Portanto, nós lemos ali que essa ideia de que Deus não está irado com os homens é falsa, porque em Oséias 4:1 diz que Deus tem uma contenda com os moradores da terra. A pregação de João Batista era para arrependei-vos e convertei-vos. A pregação de Cristo era arrependei-vos e convertei-vos. A pregação dos 12 que ele enviou, para pregar a palavra foi esta, e também a pregação de Pedro, a primeira e a segunda pregação. Também foi a pregação de Paulo em Atos 20, que ele diz: olha, Deus não levando em conta o tempo da ignorância, ordena que todos os homens se arrependam, venham ao conhecimento da verdade. Portanto, existe uma ira sim. Em Romanos 11:31 diz que se eu reconhecer o meu pecado, ele não será contabilizado contra mim. Em 1 João 9 diz que se eu confessar, como diz Provérbios 28:13, confessar sinceramente com a intenção de abandonar, o Senhor pode me perdoar em Cristo 70 vezes 7, Deus pode perdoar. Hebreus 7:25 diz que Deus pode salvar perfeitamente aqueles que continuam confiando em Cristo. E em Romanos 11:22 diz que se eu permanecer em Cristo, confiando na misericórdia de Deus, Deus pode continuar me perdoando e me santificando. Não é por culpa,
Lá em Gálatas 3 diz que eu não posso tentar mudar o meu comportamento para ser aceito e salvo. Se eu fui salvo em Cristo pelo sangue, eu permaneço salvo no temor do Senhor através da fé, limpando o meu coração no Espírito. A graça continua me limpando. Se eu não amar mais as trevas do que a luz, porque aí acaba extinguindo o Espírito, né? Então essa ideia de uma vez salvo, sempre salvo, faz com que a pessoa se folgue e tendo recebido a Cristo, depois avacalha, né, irmãos? Depois volta pro mundanismo, pecados. Não, mas eu sou evangélico, eu frequento a igreja. E a Bíblia diz, maldito aquele que servir a Deus relaxadamente, né? A pessoa está se destruindo porque ela faz um voto com Deus e depois ela quebra essa aliança. Olha só. Aqui em Tiago, capítulo 4, olha só que interessante, irmãos. Versículo 13 ao 15. Não, até o 16. Ei agora, que vós que dizeis, hoje amanhã mesmos, iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aqui ele está dizendo, amados, daqueles que quebraram o primeiro voto, daqueles que estão extinguindo o Espírito, deram sua vida para Cristo e tomaram de volta para sua carne. No batismo nas águas disseram, eu vou viver agora na direção do Espírito, né? João 3,8 diz que aquele que nasce do Espírito é como o vento, ele não sabe o próximo passo, ele não segue o bom senso, a regra, o que é vantajoso ou lucrativo. Ele segue os ditames do Espírito, como a igreja primitiva que morria nas arenas louvando a Deus, né? Deram de fato a sua vida para Jesus. Então, muitas pessoas, elas dão a vida para Jesus, entre aspas, e logo depois tomam de volta para o mundanismo, para a sua carne. Então elas estão vivendo para elas mesmas, não para Deus e para o reino de Deus. É bastante fácil receber Jesus por um mês ou uma semana, mas receber Jesus para o resto da nossa vida e negar a si mesmo a cada dia e seguir o Senhor é muito raro. Pouco se acerta com a porta estreita, né? Como Sansão foi tomando a vida dele para ele mesmo, tomando decisões erradas. De repente, ele acabou sofrendo a consequência daquilo, né? O que nós vemos é que o homem vai se afastando de Deus, parece que não dá nada, ele vai tomando a vida para ele mesmo. Ele vai voltando para aquela vida que era dele, e escolhendo o que eu faço do meu dia, o que eu faço da minha vida, o que eu faço do meu dinheiro, o que eu faço do meu corpo. Quer dizer, a pessoa ela começa a repensar e ela quebra aliança com o Senhor. Ela começa a viver novamente como alguém casado com o mundo. Em Tiago 4,4, que aqueles que estão casados com o mundanismo são adúlteros, não é? Então, há muitos crentes que naquele dia vão ouvir apartar-vos de mim porque eu não te conheço. Teu coração tem iniquidade, tuas vestes estão sujas. Porque eles pensaram que pelo fato de uma vez salvo, sempre salvo, eles podiam viver agora segundo a mente. Né? Deus não está mais irado comigo, Deus já me perdoou. Alguns anos atrás eu recebi Jesus, me batizei nas águas, mas eles não continuaram naquele relacionamento com o Senhor com temor e tremor. Não é? Eles fizeram uma aliança, quebraram uma aliança, extinguiram o Espírito. Então nós podemos ver que nos últimos dias a grande maioria dos cristãos são carnais, seguindo segundo a carne. Não que são carnais, porque não existe cristão carnal, né? Mas andando segundo a carne, voltando para trás. Lá em Hebreus capítulo 10, que se alguém retrocede, Deus não tem prazer nele, né? Como a mulher de Ló que virou uma estátua de sal. Então essa ideia de que Deus não está irado com os crentes, entre aspas, é um grande equívoco, porque há 4 tipos de solo e realmente existem decisões que nós tomamos que agradam a Deus e decisões que entristecem o Espírito, né? Existem decisões que dão lugar para o Espírito, existem decisões que dão lugar para o diabo, brecha. Então é muito perigoso nós pregarmos como se todo mundo estivesse vivendo de amores por Cristo, né? Como se todo cristão fosse espiritual. Essa ideia de que todos os crentes, entre aspas, estão salvos e de que Deus não está irado com eles e que só tem bênção e vitória, milagre e profecias de
alisando, né, desconcertados, isto é falsa profecia, porque na verdade todos os dias nós precisamos com temor e tremor continuar esse relacionamento com Deus, e é uma guerra contra a carne, porque a carne não quer orar, não quer renunciar ao pecado, não quer renunciar às suas vontades, né? Então isso é muito sério, essa ideia de que Deus está feliz com todos os crentes, não é verdade.